Essa é a história de amor mais linda que você verá hoje. E ela começa num desses dias em que ninguém espera nada especial. Um dia comum, nublado, silencioso, até que duas vidas se cruzaram da forma mais inesperada possível. E tudo mudou para sempre. Se você está ouvindo isso agora, se prepare, porque às vezes o destino não avisa. Ele simplesmente coloca a pessoa certa diante da gente no momento exato. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa história chegou. Vamos lá. Rafael era fotógrafo. Vivia viajando pelas cidades pequenas, capturando histórias, rostos, gestos e paisagens que quase ninguém prestava atenção. Ele acreditava que a beleza estava escondida nos detalhes, e era por isso que passava horas observando o mundo pela lente. Naquele dia, ele tinha saído cedo para fotografar uma paisagem que imaginava perfeita, mas uma tempestade repentina bagunçou tudo, molhou o equipamento, e o carro simplesmente decidiu parar no meio da estrada. Ele saiu reclamando sozinho, com a câmera pendurada no pescoço e o cabelo grudado na testa pela chuva. Ficou ali parado, olhando o motor aberto como se fosse encontrar a resposta para todos os problemas, dentro daquele metal fumegando. Que dia, meu Deus! Murmurou frustrado, tentando não surtar. E foi exatamente aí que o destino agiu. Uma caminhonete azul clara se aproximou devagar, levantando poeira no chão ainda molhado. Dentro dela estava Lara, a moça que mudaria a vida dele mesmo sem saber. Uma moça simples, do interior, com uma luz tão natural no rosto que parecia brilhar até nos dias nublados. Ela viu o carro parado, diminuiu a velocidade, abriu o vidro e perguntou: "Tá tudo bem aí?" Ele levantou o rosto meio perdido, meio irritado com o dia, mas quando viu o sorriso dela, tudo pareceu desacelerar. "Acho que não. Meu carro decidiu tirar folga." Ela riu, um riso leve que entrou direto no coração dele. "Quer ajuda?" Ele passou a mão no cabelo. "Se você souber ressuscitar motores, eu aceito." Ela desligou a caminhonete e desceu com uma tranquilidade impressionante. "Eu posso tentar. Cresci mexendo nessas coisas. Meu pai dizia que, se eu fosse esperar alguém para me salvar, ia ficar parada no meio da estrada para sempre." Ele abriu um sorriso involuntário. "Bom conselho." Ela se aproximou do carro dele, olhou o motor por alguns segundos e falou: "Liga aí." Ele tentou. Nada. Ela inclinou a cabeça, analisando, depois disse: "Não vai andar tão cedo, mas posso te levar até a cidade. Tem um mecânico que resolve isso fácil." Ele hesitou, olhando para ela. "Não quero atrapalhar." Ela cruzou os braços e encarou ele com firmeza. "Se eu não quisesse ajudar, já tinha passado direto. Vou ou não vou te dar uma carona?" Rafael segurou o riso. Vai sim, tá bom." Ele pegou a câmera, trancou o carro e entrou na caminhonete. O cheiro do interior do veículo era de lavanda e terra molhada. Tinha algo extremamente acolhedor ali dentro. Lara deu partida, a caminhonete vibrou forte e a estrada voltou a se mover ao redor deles. Depois de alguns minutos em silêncio, ela perguntou: "O que você estava fazendo no meio do nada com uma câmera dessas aí pendurada?" Ele olhou para a lente como se tivesse esquecido dela. "Sou fotógrafo. Vim tentar fazer umas fotos da paisagem antes da chuva acabar comigo." Ela abriu um sorriso suave. "Então você vê beleza onde ninguém vê?" Ele respondeu olhando pela janela. "Eu tento." Lara ficou alguns segundos observando o perfil dele antes de perguntar: "Encontrou o que procurava hoje?" Ele soltou uma risada curta. "Encontrei uma tempestade, um carro quebrado e você me salvando do desastre." Ela riu também, olhando para a estrada. "Então já valeu o dia." Ele virou o rosto lentamente para ela, percebendo o jeito como o sol começava a atravessar as nuvens e iluminava o rosto dela por alguns instantes. "Talvez tenha valido mais do que você imagina." Ela desviou o olhar, como quem tenta disfarçar o que sentiu. "Não exagera. Só tô te dando uma carona." Ele respondeu em voz baixa. "Eu acho que não é só isso." Mas ela não respondeu. Apenas apertou um pouco mais o volante, evitando encarar o olhar dele. A estrada seguia. O vento entrava pela janela entreaberta, bagunçando os cabelos dela. E Rafael sentiu o impulso de levantar a câmera para registrar aquele momento.
mas não fez. Era íntimo demais, real demais. E ele sabia que certas coisas não precisam de fotografia para serem lembradas. Quando avistaram a cidade ao longe, Lara perguntou: quer que eu te deixe direto no mecânico ou quer passar em algum lugar antes? Ele olhou para ela com sinceridade. Posso ser honesto? Pode. Eu queria agradecer e talvez passar um tempo conversando com você. Se você quiser, claro. Ela deu o primeiro sorriso tímido desde que se conheceram. Tem um café simples na pracinha. Se quiser, a gente pode ir lá. Eu quero, respondeu ele sem hesitar. E naquele instante, naquele pequeno instante, os dois entenderam, sem precisar dizer uma palavra, que algo tinha começado ali. Algo inesperado, algo bonito, algo que nenhuma foto conseguiria capturar completamente. E essa foi apenas a primeira parte da história mais linda que você verá hoje. Lara estacionou a caminhonete perto da pracinha da cidade, onde o café simples ficava. O lugar era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira gasta e o cheiro constante de café passado na hora. Rafael desceu do carro, olhando para tudo como se estivesse prestes a fotografar. Cada detalhe, mas não levantou a câmera. Ele queria viver aquele momento com os próprios olhos. Lara abriu a porta do café e disse: pode entrar. O dono é meu amigo. Se a gente ficar aqui até fechar, ele nem reclama. Rafael sorriu. Isso é ótimo, porque acho que vou precisar de muito café. Ela respondeu. E eu achei que fotógrafos viviam de café. Não é assim? Ele riu, entrando junto com ela. É exatamente assim. Mas o café daqui já vale a viagem inteira. Sentaram-se perto da janela, onde a luz atravessava o vidro e iluminava o rosto dela. Rafael percebeu isso imediatamente. A luz parecia seguir Lara, como se tivesse sido planejada para aquele momento. Talvez fosse o costume de fotógrafo que fazia ele reparar tanto, mas naquele instante parecia algo mais. Ela apoiou as mãos na mesa e perguntou: e aí, qual que é a sua história? Quer dizer, fora o fato de fotografar tempestades e ficar preso no meio da estrada. Ele respirou fundo, observando as próprias mãos por um instante antes de responder. Eu comecei a fotografar, porque era a única coisa que fazia sentido quando tudo parecia desmoronar. Depois que meu pai morreu, eu só queria fugir. A câmera foi o jeito que encontrei de continuar vivendo. Lara ficou em silêncio. Não um silêncio desconfortável, mas um silêncio que escutava. Sinto muito, disse ela com uma sinceridade que tocou ele. Mas você fala disso com uma calma, como se tivesse transformado a dor em alguma coisa bonita. Ele olhou para ela com um sorriso pequeno. Talvez eu tenha, ou talvez eu ainda esteja tentando. Lara mexeu no guardanapo e perguntou: e você viaja sozinho sempre? Quase sempre. E você? Sempre por aqui? Ela assentiu. Nasci aqui. Cresci aqui. Meu mundo sempre foi esse lugar pequeno, mas é o que eu tenho. Ele inclinou o corpo para a frente. Mas parece que você quer mais. Dá para ver no seu jeito. Ela riu de leve. Eu queria viajar, sabe? Conhecer lugares, pessoas, histórias. Eu sempre gostei de histórias. Depois olhou para ele de lado. Talvez seja por isso que eu parei quando te vi. Uma parte minha achou que tinha uma história ali. Ele engoliu em seco, porque sentiu a verdade daquela frase bater direto no peito. E tinha. Ele disse isso com uma voz baixa, quase um sussurro, mas que fez Lara desviar os olhos imediatamente. O café chegou à mesa, e por alguns segundos os dois ficaram só observando a fumaça subindo da xícara, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais sensível. Rafael bebeu um gole e perguntou: Lara, por que você não foi embora daqui ainda? Ela olhou para a rua pela janela. Porque eu sempre arrumo uma desculpa. Trabalho, rotina, medo, e no fundo, eu acho que ninguém acredita muito nos meus sonhos. Ele respondeu sem pensar: eu acredito. Ela virou o rosto devagar encarando ele. Você nem me conhece. Rafael se aproximou um pouco mais e respondeu: às vezes a gente reconhece alguém antes de conhecer. Lara ficou sem palavras. A respiração dela ficou um pouco mais curta, como se aquela frase tivesse tocado algo que ela escondia há tempo demais. Para aliviar o clima, ela perguntou: e você? O que você procurava naquela estrada, além de uma foto? Ele respirou fundo antes de responder. Eu queria uma imagem que trouxesse paz.
Depois olhou para ela por alguns segundos que pareceram mais longos que o normal. E acho que encontrei sem precisar da câmera. Ela se mexeu na cadeira, desconcertada, mas tentando parecer tranquila. Você fala as coisas de um jeito que deixa a gente sem saber o que responder. Rafael sorriu. Desculpa, é a profissão. Fotógrafo vê poesia até onde não tem. Lara olhou diretamente para ele e disse: eu acho que tem poesia sim, só que muita gente não sabe enxergar. Ele apoiou o cotovelo na mesa e perguntou: e você enxerga? Ela respondeu: enxergo quando é real. Os dois ficaram se olhando por alguns instantes que pareciam mais intensos do que deveriam. Era como se aquele encontro que começou por acaso tivesse uma força própria, puxando os dois para um lugar onde nada parecia exagerado, onde tudo fazia sentido. Depois de um tempo conversando sobre tudo e sobre nada, ela perguntou: e agora? Vai ficar na cidade até o mecânico arrumar seu carro? Rafael respondeu: depende. Ela estranhou. Depende do quê? Depende. Se você vai me deixar ir embora tão rápido. O sorriso tímido que ela deu naquele instante teria sido a melhor foto da carreira dele, se ele tivesse coragem de levantar a câmera. Ela disse: eu acho que você pode ficar mais um pouco. Rafael encostou na cadeira, respirando fundo, como se aquilo tivesse tirado um peso que ele nem sabia que carregava. Obrigado, Lara respondeu baixinho. Não precisa agradecer. E naquele momento, sentado naquela mesa simples, Rafael percebeu que a maior fotografia da vida dele estava acontecendo, sem que ele precisasse apertar nenhum botão. Estava ali, viva, respirando, olhando para ele com aqueles olhos que pareciam entender mais do que deveriam. E mesmo que nenhum dos dois dissesse em voz alta, algo tinha começado. Algo que mudaria a vida deles completamente. A tarde passou devagar, como se o mundo tivesse decidido dar tempo para que Rafael e Lara se conhecessem de verdade. Quando saíram do café, o céu estava limpo, com uma luz dourada iluminando a pequena praça da cidade. Rafael caminhava ao lado dela, observando cada detalhe, a forma como ela mexia no cabelo quando ficava sem graça, o modo como os olhos dela brilhavam quando falava de coisas simples. Era como se ele estivesse fotografando ela por dentro, guardando tudo mesmo sem tocar a câmera. Lara apontou para uma pedra grande perto da fonte e disse: a gente senta ali, o sol fica bonito nesse horário. Rafael respondeu: você sabe exatamente onde a luz boa se esconde. Você seria ótima fotógrafa. Ela riu enquanto se sentavam. Eu só conheço a cidade, mas acho lindo o jeito que você fala da luz. De tudo, é como se tudo tivesse significado. Ele olhou para ela de um jeito que fez o coração dela disparar. Tem significado quando a gente olha com atenção. Lara desviou o olhar rapidamente, tentando manter a compostura. Você sempre fala assim com todo mundo? Rafael respondeu sério: não, só quando eu realmente sinto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: você é diferente, sabia? Ele encostou as mãos no joelho, pensativo. Eu só tento ser honesto. A vida fica mais leve quando a gente é honesto com nós mesmos. Ela quis mudar um pouco o tom e perguntou: e você costuma ficar muito tempo num lugar só? Rafael respirou fundo. Nunca fico tanto quanto gostaria. Meu trabalho me leva de um lado para o outro. Eu aprendi a viver assim, mas às vezes queria parar. Queria sentir que faço parte de alguma coisa. Lara olhou para ele como se tivesse entendido exatamente o que ele estava dizendo. E você sente isso aqui? Rafael respondeu sem hesitar. Sinto isso perto de você. O ar ficou pesado, mas não de um jeito ruim. Era aquela sensação boa de quando as coisas ficam reais de verdade. Lara mexeu no dedo indicador nervosa. Rafael, você me conheceu hoje. Eu sei, mas tem dias que valem por anos. E tem pessoas que a gente reconhece antes mesmo de saber quem são. Ela sentiu a respiração falhar, porque aquela frase acertou exatamente onde ela não queria admitir. Lara sempre foi forte, sempre foi daquelas pessoas que não acreditam facilmente que alguém poderia enxergar o valor dela. Mas Rafael enxergava, e isso assustava. Ela tentou brincar para aliviar a tensão. Se você continuar falando assim, eu vou acabar acreditando em você. Ele sorriu. É exatamente para isso que eu tô falando. Os dois ficaram alguns segundos, só observando o movimento da praça.
Crianças brincando, pássaros voando baixo, o vento mexendo as árvores. Era um cenário simples, mas Rafael nunca tinha visto algo tão bonito. Então Lara disse: "Quer ver um lugar? Eu sempre venho aqui quando quero pensar. Talvez você goste." Ele levantou na hora. "Claro." "Onde?" Ela apontou para uma rua estreita. "É ali atrás. Não é muito longe." Caminharam lado a lado, enquanto a cidade ia ficando mais silenciosa. Lara levou Rafael até um morro pequeno, atrás de algumas casas. Havia um caminho de terra que subia até o alto, onde dava para ver toda a cidade. Um lugar que, para ela, sempre foi onde os medos diminuíam. Quando chegaram no topo, Rafael ficou em silêncio, completamente encantado. "Meu Deus, que lugar é esse?" Lara sorriu orgulhosa. "Meu esconderijo." A vista era perfeita. Casas simples, árvores balançando, o céu mudando de cor, enquanto o sol se preparava para se despedir. Rafael colocou a mão na câmera, mas não levantou. "Eu devia fotografar isso, mas eu sinto que se eu registrar essa paisagem agora, vou roubar alguma coisa do momento." Lara ficou ao lado dele, olhando a paisagem. "Às vezes a foto é melhor quando fica só na memória." Ele suspirou, admirado. "Você fala coisas que parecem poesia." Ela riu. "Eu só falo o que eu sinto." Rafael virou o rosto devagar, observando ela em silêncio. "Então você sente muito." Lara encarou ele por um segundo. "Eu sinto, mas não sou boa em mostrar." Ele deu um passo mais perto. "Talvez você só não tenha encontrado quem te faça querer mostrar." Ela afastou o olhar, mas o coração batia rápido. "Rafael, não começa." "Eu não tô começando nada. Eu só tô sendo sincero." Lara respirou fundo, tentando controlar o que sentia. "Por que eu? Você conhece tanta gente, tantos lugares." Ele interrompeu com um olhar firme. "Porque quando você parou o carro, eu senti que a minha vida estava mudando. E isso não acontece sempre." Ela ficou sem resposta. Ficou só olhando para ele, como se enxergasse nele algo que ela sempre buscou, mas nunca encontrou. E por mais que tentasse lutar, não conseguia esconder que algo dentro dela também estava mudando. Lara finalmente disse: "Eu não sei se consigo lidar com isso." Rafael respondeu sem medo: "Eu também não sei. Mas a gente pode descobrir juntos." O vento soprou forte, levantando alguns fios de cabelo dela. Rafael levantou a mão devagar e arrumou uma mecha atrás da orelha dela. O toque foi leve, quase tímido, mas suficiente para deixar a pele dela arrepiada. Ela deu um passo para trás, não porque não queria, mas porque queria demais. "Eu preciso ir devagar." Rafael sorriu com calma. "Eu também. A gente vai no seu tempo." Lara baixou o olhar, respirando fundo, emocionada sem entender muito bem o porquê. "Obrigada por entender. Eu entendo porque eu sinto. E eu não vou embora amanhã. Se você não quiser que eu vá." Ela levantou o olhar devagar. "Não quero." Rafael sorriu como se tivesse acabado de receber o maior presente do mundo. "Então eu fico." O sol se pôs atrás das montanhas, pintando tudo de dourado. E no silêncio daquele lugar simples, sem nada extraordinário além deles dois, a história começou a ganhar um sentido, que nenhum dos dois tinha coragem de admitir abertamente ainda, mas já era tarde demais para negar. Algo profundo estava nascendo. Naquela noite, Rafael voltou para casa com a cabeça em um turbilhão. Ele se deitou na cama, mas seu corpo parecia desperto demais para descansar. Era como se cada detalhe do encontro com Helena estivesse queimado em sua memória de um jeito que ele não conseguia controlar. O sorriso dela, o jeito como ela segurou o cabelo por causa do vento, o modo como falou dele com sinceridade, como se o conhecesse há anos. Ele fechou os olhos e suspirou, tentando entender por que aquilo mexia tanto com ele. Talvez fosse porque fazia muito tempo que ele não encontrava alguém que falasse com ele sem esperar algo em troca. Alguém que não o via como o fotógrafo talentoso, mas apenas como um homem comum tentando encontrar um lugar no mundo. E talvez lá no fundo ele estivesse cansado de se sentir só, mesmo cercado de pessoas. Enquanto isso, Helena, já em casa depois do trabalho, sentou na cama com o celular ainda nas mãos. Ela abriu a galeria e olhou novamente para a foto que Rafael tinha mostrado. A luz, a sensibilidade, o sentimento, ela sorria sem perceber.
Ela pensou em como aquilo era raro, encontrar alguém que enxergasse beleza em coisas simples. No fundo, ela sempre acreditou que pessoas assim não existiam mais. Mas Rafael existia e tinha parado o carro para ajudá-la sem pensar duas vezes. Isso dizia muito sobre o coração dele. Helena abraçou o travesseiro e riu sozinha, tentando entender por que aquele encontro aleatório estava deixando seu peito tão leve, quase bobo. Era como se ela tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. A manhã seguinte chegou rápida demais para os dois. Rafael acordou cedo, mesmo sem ter dormido direito. Ele desceu até o estúdio improvisado que tinha na sala e começou a revisar alguns trabalhos. Mas sua mente fugia toda hora para a mesma imagem. Helena sorrindo perto do carro dela. Ele balançou a cabeça, fingindo que estava focado, até que seu celular vibrou sobre a mesa. Ele olhou para a tela e, ao ver o nome dela, seu coração acelerou de um jeito que ele não conseguiria explicar nem se tentasse. A mensagem dizia apenas: "Bom dia. Você acorda cedo sempre assim ou é só ansiedade?" Ele riu alto, sozinho, porque ela tinha acertado sem nem saber. E respondeu: "Bom dia. Aparentemente ansiedade. Mas prometo que posso culpar o café se isso me deixar menos envergonhado." Helena leu a resposta e caiu na risada, sentindo uma familiaridade que ela não sentia com ninguém há muito tempo. Ela digitou de novo, com leveza e coragem: "Eu vou sair daqui a pouco. Se quiser passar lá na cafeteria para pegar café, eu te pago. Considere um agradecimento oficial pela ajuda de ontem." Ele leu aquilo e seu peito se abriu como se uma porta tivesse sido destrancada. Ele respondeu sem pensar muito: "Se você insistir em pagar, eu vou aceitar. Mas só se eu puder levar a câmera e tirar uma foto sua para provar que você existe de verdade e que não estou inventando essa história na minha cabeça." Helena riu outra vez e respondeu: "Então tá combinado. Só não vale me deixar feia nas fotos." Rafael apareceu lá 10 minutos antes da hora. Ficou esperando do lado de fora, olhando o movimento, tentando parecer tranquilo, embora não estivesse nem um pouco. Quando Helena chegou, ele percebeu que era impossível não olhar para ela. Não era apenas porque ela era bonita, mas porque tinha aquela presença calma e real, algo que não se encontra em todo lugar. Ela sorriu e disse: "Veio preparado?" Ele levantou a câmera e disse: "Sempre." Eles entraram juntos e sentaram perto da janela. O sol entrando iluminava ela de um jeito tão natural que ele teve que segurar o impulso de fotografá-la ali mesmo, sem avisá-la. E talvez ela tenha percebido, porque riu baixinho e disse: "Se quiser tirar foto, pode. Eu já aceitei. Só não vale me pegar desprevenida." Ele respondeu: "Você fica bonita até desprevenida." Ela desviou o olhar com um sorriso tímido. Ele percebeu que tinha falado a verdade em voz alta, sem querer. Os minutos ali pareciam longos, mas ao mesmo tempo leves. Eles conversavam sobre tudo, como se fossem velhos conhecidos que estavam só atualizando a vida um do outro. Helena contou sobre o trabalho, sobre como gostava da sensação de estar na estrada, sobre como achava bonito quando encontrava pequenos momentos que ninguém mais percebia. Rafael contou sobre as viagens que fez, sobre os lugares que fotografou, mas também sobre como descobriu que nenhuma paisagem era tão boa quanto alguém que sorria de verdade. Helena baixou os olhos quando ouviu isso e disse: "Você deve ver sorrisos falsos o tempo todo." Ele concordou e respondeu: "Por isso eu sei quando encontro um sorriso que é de verdade." Quando eles saíram da cafeteria, o dia parecia ainda mais claro do que quando tinham chegado. Rafael ficou parado olhando para ela por alguns instantes, tentando entender como algo tão simples estava fazendo tanta diferença na sua vida em tão pouco tempo. Helena mexeu no cabelo e perguntou: "Vai querer essa foto que você disse?" Ele assentiu. Ela ficou ali, encostada perto da caminhonete, com o sol batendo atrás dela e o vento soprando leve. Ele levantou a câmera e, no momento em que apertou o botão, sentiu uma coisa estranha dentro do peito, como se estivesse registrando não apenas uma imagem, mas o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Depois que terminou, ele olhou para ela e disse: "Essa foto vai ser importante." "Eu sinto isso." Helena riu e respondeu:
Espero que seja por um motivo bom. Ele respirou fundo e falou: acho que sim. Aliás, posso te ver de novo? Ela olhou para ele por um segundo que pareceu muito mais longo do que realmente foi e respondeu: pode. E talvez eu também queira te ver de novo. Rafael ficou parado ali, tentando disfarçar o sorriso que teimava em aparecer, mas era inútil. E quando ela entrou na caminhonete e deu a partida, ele ficou observando até que ela sumiu na rua, com a sensação de que pela primeira vez em muito tempo, algo novo estava se abrindo diante dele, algo que ele não queria perder por nada. E naquela noite, enquanto os dois se preparavam para dormir, longe um do outro, mas com os mesmos pensamentos, foi impossível negar o que estava começando a acontecer. Eles ainda não tinham coragem de chamar aquilo pelo nome, mas sentiam. Havia uma energia diferente, uma vontade de continuar, um medo bom, uma esperança calma. E era apenas o começo. O dia seguinte amanheceu com uma sensação diferente para os dois, como se algo dentro deles estivesse acordado pela primeira vez em muito tempo. Rafael levantou cedo, abriu a janela do estúdio e deixou o ar fresco entrar, mas nada parecia refrescar a ansiedade boa que ele sentia no peito. Era como se a luz daquele dia tivesse outro tom, como se a cidade estivesse menos barulhenta, como se o mundo tivesse dado um passo para o lado, só para avisar que havia algo acontecendo na vida dele. Ele queria mandar mensagem, queria falar com Helena, queria encontrar qualquer desculpa para vê-la de novo, mas ao mesmo tempo temia parecer ansioso demais. Ele respirou fundo e disse baixinho para si mesmo que precisava agir com calma. Mas assim que pegou o celular na mão, o nome dela apareceu na tela antes que ele pudesse pensar. Bom dia. Eu pensei em uma coisa. Você está ocupado hoje? Ele ficou olhando aquelas palavras por uns segundos, tentando absorver que era ela quem estava puxando o assunto. E respondeu rápido demais, sem conseguir disfarçar o sorriso. Bom dia. Não estou ocupado. Pensei que você que estivesse. O que você tem em mente? Demorou quase 1 minuto para ela responder, mas aquele minuto pareceu meia hora na cabeça dele. Até que chegou a mensagem. Eu estou indo fotografar um lugar que eu gosto muito. E pensei, talvez você também gostasse de ver. Se quiser ir. Ele se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. A ideia de ver Helena de novo naquele dia fez o coração dele acelerar do jeito mais bonito e desesperado possível. Ele respondeu, me passa o endereço. Eu estou indo. Do outro lado da cidade, Helena respirou aliviada quando viu a confirmação. Ela não queria admitir nem para si mesma que estava torcendo para que ele aceitasse. Seus dedos tremiam um pouco, enquanto ela guardava a câmera na mochila e caminhava até a caminhonete. Ela não entendia completamente o motivo, mas estar perto de Rafael fazia ela se sentir mais leve do que qualquer coisa nos últimos anos. Era como se alguém finalmente tivesse chegado para dividir a bagunça da vida dela, mesmo que eles ainda não tivessem falado isso em voz alta. Quando Rafael chegou ao ponto de encontro, encontrou Helena parada perto da caminhonete, mexendo na câmera dela com uma concentração serena. Ele se aproximou, tentando parecer tranquilo. Mas a verdade é que a simples visão dela já tinha deixado seu peito descompassado. Ele disse, oi, estou aqui. Ela olhou para ele e sorriu daquele jeito natural que parecia iluminar tudo ao redor. Oi, achei que ia demorar mais. Ele riu. Eu também achei. Mas acho que eu estava ansioso. Ela olhou para ele com aqueles olhos curiosos e calmos. Ansioso por quê? Ele respirou fundo. Não sei. Talvez por estar aqui, com você. Helena desviou o olhar, mas não conseguiu esconder o sorriso que escapou. Eles entraram na caminhonete e seguiram, por uma estrada de terra que se afastava da cidade. O caminho era longo, mas o silêncio entre eles era leve, confortável, bonito. De vez em quando Helena olhava para ele, e Rafael olhava de volta, como se ambos estivessem tentando entender o que era aquela sensação que insistia em crescer. Quando chegaram ao destino, Rafael ficou sem palavras. Era um campo aberto, enorme, com árvores distantes e um lago que refletia o céu como um espelho. A luz ali parecia ter sido criada só para aquele lugar. Ele disse, meu Deus,
Isso é lindo. Ela sorriu satisfeita. Eu sabia que você ia gostar. Aqui é um dos meus lugares preferidos. Ele olhou em volta maravilhado. Mas por que você me trouxe aqui? Ela deu de ombros. Talvez porque eu queria que você visse. Talvez porque eu pensei em você quando acordei. E talvez porque eu gostei de estar perto de você ontem. Rafael ficou parado, absorvendo cada palavra como se fossem fotografias guardadas no peito. Ele perguntou, posso tirar foto sua aqui? Ela riu. Você vai tirar foto de tudo, né? Ele respondeu com sinceridade tranquila. Não, eu quero tirar foto do que faz sentido para mim. E agora é você. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, encarando ele como se estivesse tentando entender se aquilo era real mesmo. Até que assentiu com um sorriso tímido. Pode tirar. Ela caminhou até perto do lago e parou, deixando o vento mexer no cabelo. Rafael levantou a câmera e, naquele segundo, sabia que aquela foto seria uma das mais importantes da vida dele. Não porque ela estava perfeita, embora estivesse, mas porque fotografar Helena fazia ele sentir que estava registrando um pedaço de algo que ele nunca tinha vivido antes. Depois de algumas fotos, ela voltou para perto dele. Ela disse, você é diferente, sabia? Ele riu. Espero que isso seja algo bom. Ela afirmou, é sim. Ele perguntou, mas diferente como? Ela respirou fundo e respondeu, você olha para mim como se eu fosse importante. Rafael sentiu algo apertar e expandir dentro do peito ao mesmo tempo. Ele queria falar, queria dizer tudo o que estava sentindo. Queria confessar que desde o primeiro encontro algo nele tinha mudado, mas não queria assustá-la. Então ele apenas disse, porque você é, mesmo que não perceba. Eles ficaram ali, lado a lado, observando o reflexo da luz no lago. O momento era simples, mas tinha um peso emocional tão forte que parecia quase palpável. Helena se aproximou um pouco mais, como se tivesse sido puxada por alguma força invisível, e Rafael percebeu que ela estava perto o suficiente para sentir sua respiração. Ela perguntou baixinho, se eu disser que gosto de estar com você, é cedo demais? Ele respondeu sem hesitar. Para mim não é. Ela suspirou aliviada. Eu também acho que não. Então, naquele campo silencioso, naquele lugar onde a luz fazia tudo parecer mais vivo, eles ficaram ali conversando por horas. Sobre medos, sobre sonhos, sobre coisas que não contavam para ninguém. E a cada palavra, a cada risada, ficava mais claro que o que estava nascendo entre eles não era apenas atração, nem apenas simpatia. Era algo mais profundo, mais raro, mais precioso. Quando o sol começou a descer atrás das árvores, Helena olhou para ele e disse, eu acho que isso tudo, estava destinado a acontecer. Rafael respondeu, também acho. E não quero que isso acabe. A verdade é que naquele momento, mesmo sem dizer amor em voz alta, mesmo sem promessas ou declarações formais, eles sabiam. Algo grande estava crescendo ali. Algo que mudava o ritmo do coração, que deixava o mundo mais leve, que fazia o futuro parecer possível. E tudo isso estava apenas começando. Os dias seguintes pareciam carregar uma luz diferente, como se o mundo inteiro estivesse sussurrando para eles continuarem se encontrando, continuarem descobrindo aquela conexão que estava crescendo cada vez mais rápido. Rafael acordava pensando em Helena e ia dormir com a voz dela ecoando na cabeça. Ela ria dos pensamentos dele mesmo, sem estar presente, e isso deixava tudo ainda mais intenso. Já Helena, por outro lado, sentia uma leveza que há anos não sentia. Era como se Rafael tivesse chegado exatamente no momento em que ela mais precisava, trazendo calma, trazendo cor, trazendo sentido. Depois do dia no lago, eles passaram a se encontrar quase sempre. Às vezes, era apenas para tomar café na cafeteria, que os dois já consideravam deles. Às vezes, era para caminharem por ruas simples da cidade. Às vezes, era para conversar no banco da praça, como dois adolescentes descobrindo o primeiro amor. Mas o que deixava tudo mais claro era que, mesmo quando não faziam nada, eles se sentiam completos. A presença um do outro era suficiente. Em uma dessas manhãs, Rafael mandou mensagem logo cedo. Bom dia. Tenho um lugar que quero te mostrar hoje. Helena respondeu rápido. Bom dia. Que lugar? Ele respondeu.
Se eu contar agora, perde a graça. Me encontra às 10. Helena riu sozinha. Ela se arrumou com cuidado, mas sem exagero, como sempre fazia. Quando chegou no ponto de encontro, Rafael estava sentado no capô do carro, olhando para o horizonte como se tentasse adivinhar o que o destino faria com eles dali para frente. Quando a viu se aproximando, levantou imediatamente, tentando esconder a ansiedade. Ele disse: "Achei que ia se atrasar." Ela riu. "Eu também achei. Mas acho que estou ficando ansiosa demais com você." Ele ficou alguns segundos absorvendo aquilo antes de responder: "Eu gosto disso." Eles entraram no carro e seguiram por uma estrada que Helena não conhecia. Após alguns minutos, chegaram a um pequeno campo aberto, com árvores altas que faziam sombra sobre uma casa antiga. Rafael saiu do carro e abriu a porta para ela. Helena perguntou: "Que lugar é esse?" Ele sorriu quase tímido. "Era da minha avó. Passei boa parte da infância aqui. Eu nunca trouxe ninguém." Ela ficou parada por um instante, percebendo o peso emocional daquilo. Ela disse: "Você confiou em mim para trazer aqui?" Ele respirou fundo. "Eu confio em você sem perceber. É natural." Ela caminhou pela grama como se estivesse entrando numa memória dele, passando a mão nas folhas, olhando o céu por entre os galhos das árvores. Rafael observava cada gesto dela com olhos que pareciam registrar mais do que qualquer câmera. Helena parou perto de uma das janelas da casa antiga e disse: "Ela parece ter alma." Rafael sorriu. "Minha avó dizia que toda casa que viveu amor nunca morre de verdade." Ela perguntou: "E teve amor aqui?" Ele respondeu devagar: "Teve. E faz muito tempo que eu não sinto algo parecido. Até agora." Helena olhou para ele, tentando entender até onde aquelas palavras iam. Ela perguntou: "Rafa, isso tudo que está acontecendo entre a gente, você também sente que é diferente?" Ele se aproximou lentamente, como quem não quer assustar. Rafael disse: "Sinto, desde o primeiro dia. E você?" Helena respondeu com a voz baixa e sincera: "Eu sinto como se o meu coração estivesse acordando depois de muito tempo dormindo." Eles ficaram ali, frente a frente, cada um tentando controlar a emoção que crescia. E Rafael a puxou suavemente pela mão, levando-a até o quintal atrás da casa, onde um balanço antigo ainda estava pendurado em uma árvore. Ele disse: "Eu ficava nesse balanço quando era criança, sempre sozinho." Ela perguntou: "E hoje?" Ele sorriu: "Hoje eu não quero ficar sozinho nunca mais. Não se você continuar por perto." Helena sentou no balanço e começou a se mover devagar, deixando o vento bater no rosto. Rafael ficou observando, encantado com a simplicidade dela, com a forma, como conseguia transformar qualquer lugar em algo mais bonito. Era como se ela tivesse o poder de iluminar tudo sem perceber. Ela disse: "Rafa, eu posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém?" Ele se aproximou sério: "Pode, sempre." Helena respirou fundo. "Eu nunca consegui confiar em alguém de verdade. Sempre tive medo de criar laços e depois perder. Mas com você, eu não tenho medo. Eu não sei explicar." Ele abaixou a cabeça por um instante e respondeu: "Eu sei exatamente como é, porque eu sinto o mesmo." O silêncio que veio depois foi profundo, mas não desconfortável. Era um silêncio que dizia mais do que palavras. Rafael colocou a mão na dela, que ainda estava sobre a corda do balanço. Ela deixou, não desviou, não recuou. A mão dela se fechou sobre a dele com naturalidade. Eles passaram horas naquele lugar, conversando sobre passado, sobre feridas, sobre sonhos que nunca contaram a ninguém. Rafael contou sobre momentos difíceis, sobre a sensação de perder parte de si quando sua avó morreu. Helena contou sobre uma relação antiga que a deixou com medo do amor, medo de acreditar de novo. Rafael disse: "Eu não quero ser um peso para você." Ela respondeu imediatamente: "E eu não quero ser um medo para você." Ele continuou: "Eu só quero que..." Ela completou: "A gente tenha calma." Ele sorriu: "É isso, calma, mas juntos." Quando o fim da tarde chegou, a luz dourada tomou o campo como se tivesse sido escolhida especialmente para aquele momento. Rafael levantou a câmera porque não conseguiu resistir. Ele disse: "Helena, olha para mim." Ela olhou
E naquele instante, ele capturou a foto mais bonita da vida dele. Não pela luz, não pela composição, não pelo cenário, mas porque era ela. Porque era verdade, porque era sentimento. Ela perguntou, por que você fez essa cara quando tirou a foto? Ele respirou fundo, porque eu acho que essa é a foto que vai mudar tudo. Helena sorriu. Você fala assim e o meu coração até esquece como bate. Ele respondeu. O meu já esqueceu faz tempo. Eles ficaram ali até o sol sumir. E quando voltaram para a cidade, era impossível negar o que estava se formando, mesmo que ainda não tivessem dito em voz alta. A ligação entre eles estava mais forte, mais clara, mais inevitável. Era amor, ainda sem nome, ainda sem declaração, mas amor, nascendo, crescendo, se espalhando no peito dos dois como uma chama que não podia mais ser apagada. E a noite terminou com a certeza silenciosa de que o destino já tinha decidido algo para eles. A única coisa que faltava era eles aceitarem. Os dias foram passando com uma naturalidade tão bonita que parecia até irreal. Rafael e Helena viviam um ritmo só deles. Um ritmo que não precisava de pressa nem de explicações exageradas. Era como se o mundo tivesse parado só para que eles pudessem se descobrir, se reconhecer e permitir que aquele sentimento nascesse sem medo. E o mais incrível era que os dois sentiam a mesma coisa. Mas ainda faltava uma pergunta silenciosa no ar. Uma dúvida que nenhum dos dois tinha coragem de colocar em palavras. O quê? Exatamente, eles estavam construindo juntos? Helena já não conseguia passar um dia sem pensar em Rafael. Às vezes, ela pegava a câmera dele emprestada só para olhar as fotos que tinham tirado naquele campo da avó dele. A forma como ele a via através das lentes era tão profunda que dava até um frio na barriga. Era como se cada foto dissesse tudo aquilo que eles ainda não tinham falado em voz alta. E Rafael, por outro lado, se pegava sorrindo do nada enquanto editava as fotos dela. Ele não estava apenas registrando uma pessoa. Estava registrando um sentimento inteiro que crescia mais a cada dia. Certo dia, Rafael mandou mensagem. Hoje eu pensei em você o tempo todo. Helena respondeu sem hesitar. Eu também. E depois, como se quisesse abrir o coração sem medo, ela completou. Eu acho que já sei o motivo. Rafael parou tudo o que estava fazendo quando leu aquilo. Seu peito encheu de uma expectativa que ele mal sabia como controlar. Ele digitou de volta. Me encontra hoje, no mesmo lugar do lago. Por favor. Helena nem pensou duas vezes. Ela pegou a chave da caminhonete, ajeitou o cabelo, colocou a primeira roupa que encontrou e saiu. O caminho até o lago parecia mais curto daquela vez, como se o próprio destino estivesse apressado. E quando ela chegou, Rafael já estava lá, parado perto da água, como se estivesse esperando por ela há uma vida inteira. Ela saiu da caminhonete e caminhou até onde ele estava. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos, sem dizer uma palavra, sem saber por onde começar. Era como se aquele momento fosse tão grande que qualquer frase pareceria pequena demais. Rafael respirou fundo e disse, eu precisava te ver, hoje, agora. Helena se aproximou devagar. Eu vim porque senti a mesma coisa. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso, como se estivesse prestes a fazer algo que mudaria tudo. E estava. Rafael disse, eu tenho tentado achar um jeito bonito de falar o que eu sinto. Mas toda vez que eu penso, parece que as palavras não são suficientes. Helena olhou para ele com carinho. Elas não precisam ser perfeitas, só precisam ser verdade. Ele continuou, então eu vou falar a verdade. A mais simples de todas. Eu gosto de você, Helena. Eu gosto muito. Gosto de um jeito que me assusta, mas ao mesmo tempo me faz sentir vivo. Você chegou na minha vida do nada e mudou tudo. Ela sentiu o coração bater tão forte que parecia até doer. Helena disse, Rafa, eu também gosto de você. Eu gosto de um jeito que eu nem sei explicar. Gosto de um jeito que eu achei que nunca mais fosse sentir. Ele sorriu com os olhos. Aquele sorriso que só aparece quando a alma fica leve. Rafael perguntou, então por que a gente ainda está tentando entender? Por que não simplesmente fica junto? Ela respirou fundo, como se estivesse deixando todos os medos irem embora. Helena respondeu, eu acho que eu só precisava ouvir isso de você.
E foi naquele instante que toda a hesitação desapareceu. Rafael deu um passo para frente. Helena deu um passo também. Como se fossem dois caminhos, finalmente, se encontrando no mesmo ponto. Ele tocou o rosto dela com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso demais. E ela fechou os olhos por um segundo, sentindo a calma que só ele trazia. Quando os olhos dela se abriram novamente, Rafael disse baixinho, "Posso?" Ela respondeu com um sorriso suave, "Pode." E então, pela primeira vez, eles se beijaram. Não foi um beijo apressado, nem exagerado, nem ensaiado. Foi um beijo tranquilo, profundo, cheio de sentimento. Um beijo que dizia tudo o que eles ainda não tinham dito. Um beijo que finalmente deu nome ao que crescia entre eles desde o primeiro encontro na estrada. Era amor, simples, real, verdadeiro. Quando se afastaram, Helena encostou a testa na dele e sussurrou, "Eu esperei muito tempo para viver algo assim." Rafael tocou a mão dela, e eu também. "Mas valeu a pena esperar por você." Eles se sentaram à beira do lago, de mãos dadas, observando o reflexo do céu que começava a mudar de cor. Ali, naquele silêncio confortável, Helena disse algo que fez o coração de Rafael ficar ainda mais cheio. Ela falou, "Eu quero estar com você, não só hoje, não só agora. Eu quero futuro." Ele sorriu como quem recebe o melhor presente do mundo. "Então fica comigo." "Fica de verdade." Ela apertou a mão dele. "Eu fico." Os meses passaram e o amor dos dois só cresceu. Eles fizeram do lago e da casa da avó um lugar deles. Rafael tirou as fotos mais bonitas da carreira com Helena como inspiração. E Helena descobriu que o amor verdadeiro não é aquele que chega com grandiosidade, mas aquele que chega com paz, com sinceridade, com leveza. Um ano depois, eles voltaram ao mesmo campo onde tudo começou. Rafael colocou um tripé, posicionou a câmera, olhou para Helena e disse, "Essa é a nossa foto mais importante." Ela perguntou, "Por quê?" Ele respondeu, "Porque é a foto da história mais linda que eu já vivi." E antes que ela percebesse, Rafael se ajoelhou, com o pôr do sol atrás deles pintando o cenário como um quadro. Ele disse, "Helena, você aceita viver o resto da vida comigo?" Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas lágrimas de alegria. Daquelas que só aparecem quando a alma está transbordando, ela respondeu, "Aceito. 1000 vezes aceito." E a câmera registrou o momento exato em que os dois se abraçaram, rindo, chorando, vivendo o amor mais sincero que já haviam conhecido. E assim, diante daquele lugar que uniu seus destinos, Rafael e Helena começaram um novo capítulo da vida, não mais separados, não mais buscando algo que não sabiam nomear, mas juntos, construindo o futuro mais bonito que poderiam imaginar. Um amor simples, um amor real, um amor que nasceu na estrada, cresceu na calma, floresceu na verdade e terminou com o final mais feliz que o destino poderia escrever. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal. Até a próxima!